Então vamos lá, vamos estudar um pouco da palavra do Senhor. Hoje o nosso tempo é um pouquinho mais curto. Nós daqui a pouco estaremos com as nossas famílias, para a gente comer junto, querendo ou não, aqueles que têm realmente Cristo como Salvador, poder testemunhar dele, esse é o nosso papel, e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço, por favor, que você abra a tua Bíblia no livro de Gálatas. Então nós vamos para a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e nós vamos para o capítulo 4. Então, Gálatas capítulo 4, nós vamos ler agora os versos 4 e 5, tá? Alô, opa. Então vamos lá. A Bíblia nos diz assim, no verso 4 e no verso 5, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Eu vou pedir, por favor, o microfone ali para o irmão Carlos. Irmão, por favor, aqui ó, levanta a mão, irmãozão. Isso. Aí, irmão, faz uma oração e depois nós vamos para o estudo da palavra. Senhor Deus Pai, gratidamos, Senhor, por estarmos na Tua casa. Senhor, perdoe, Senhor, nossas falhas, esses pecados. Agradecemos em Ti, Senhor, em tudo que fizemos hoje e em tudo que vamos fazer. Te peço pela pregação agora, Pai, que o Senhor possa ter dando, Senhor, sabedoria a Seu servo, Pai, para nos ensinar, nos capacitar na Tua palavra, Senhor. Agradeço a Ti por tudo, em nome do Seu Filho, amado Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, quando você vai ler a carta aos Gálatas, esse capítulo 4 é uma conclusão, tá? Quando você vai dos versos 1 até o 7, nós vamos só hoje até o 6, mas quando você vai do verso 1 ao verso 7, ele é uma conclusão do que aconteceu aqui no capítulo 3, tá? Então, você que está na sua leitura bíblica, para quem faz anual e segue da igreja, está em que livro? Alguém faz aqui anual e está seguindo certinho da igreja? Está em qual livro? Em Coríntios, então vai chegar, então o próximo, 1ª ou 2ª? 1 Coríntios, né? Não, mas agora em janeiro já vai chegar em Gálatas e já vai para o finalzinho, né? Se a sua Bíblia é igual a minha, faltam 100 páginas, pouco menos. Eu só leio essa Bíblia aqui, que eu já sei a quantidade de páginas que eu preciso ler, já há muitos anos eu uso essa Bíblia. Ela tem 1.361 páginas, vamos ver se não mudou, né? É essa que eu sempre uso, para eu saber direitinho quanto falta. Daí, se por acaso eu falhar em alguma coisa, eu já sei que eu devo correr. Mas menos de 100 páginas daqui para 31 de janeiro, tranquilex, não é? Vocês não acham? 1.361. Não é fácil, não é? Quem está certinho aí, já em breve vai chegar em Gálatas. Quando você chegar em Gálatas, capítulo 1, Paulo mostra como está assustado do que está acontecendo. Capítulo 2, ele relata algumas coisas em relação à opinião dos apóstolos, né? Capítulo 3, ele vai falar sobre os judeus e os gentios, e agora ele vai continuar. Mas, esse texto, para uma noite como essa aqui na igreja, é um texto fantástico. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, veja, ele está falando com os judeus, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim, de recebermos. Se ele está escrevendo para os Gálatas, que tem gentios e judeus, ele pega e inclui todo mundo. Para recebermos a adoção de filhos. Olha só, por favor, deixe marcado, eu vou fazer assim, vou deixar Gálatas marcado aqui, vou andar algumas páginas para frente, vou chegar em Efésios, está vendo? Está vendo? Vamos lá para Efésios capítulo 2. Só vou ler, só para vocês perceberem como Paulo, ele se importa com a ideia do Senhor Jesus ter vindo para as nações. Verso 11, portanto, eu falei o capítulo? Não? Falei 2? Então está ótimo.
portanto, lembrai-vos de que noutro tempo ereis gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, os judeus, está vendo? Feita pela mão dos homens. A circuncisão feita em um judeu, em um homem judeu, é um sinal, é algo externo. Então, por exemplo, daqui a pouco continua a leitura, tá? Eu falei que é só ler, né? Depois eu explico isso aí. Eu vou só ler, senão não vai dar tempo. É verdade, desculpa. Eu estou pensando que eu tenho tempo. Vamos lá, verso 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, porque eram gentios na carne, tá bom? E estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmos os dois um novo homem, fazendo a paz. Vou ler somente até aqui, depois os irmãos podem continuar a leitura. Então, você percebe, Paulo, não só aqui em Gálatas, mas em outros lugares do Novo Testamento, ele mostra a importância dos judeus e dos gentios serem apenas um povo em Cristo. Não significa que a igreja é o novo Israel e os judeus deixaram de ser. Não, cuidado com isso. O novo Israel é todo mundo que é convertido. Todo mundo que é convertido é o novo Israel. Muito bem. Mas aí a gente vê esse texto lindo, falando sobre o Senhor Jesus. Mas a gente vai primeiro olhar para os versos de cima, para depois chegar nele e concluir no verso 6. Verso 1 do capítulo 4 diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Por favor, alguém traz aí no lugar de servo a palavra escravo na sua Bíblia? Nenhuma Bíblia aqui traz escravo. Traz escravo? Uma pessoa traz a palavra escravo. Então, o menino em nada difere do escravo, ou como nas nossas Bíblias, do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Então, vamos parar aqui e vamos rapidinho olhar isso daqui. Irmãos, isso aqui é claro que não é algo que os judeus estão acostumados no seu povo. Isso aqui, irmãos, nem entre os romanos a gente pode ver uma coisa como essa. O texto, ele não deixa claro o que realmente está acontecendo. O que a gente pode interpretar aqui? Que o pai aqui tinha morrido, por exemplo, e ele tinha uma herança. A gente pode interpretar isso. O pai tinha morrido e um menor tinha uma herança. Ele podia assumir a herança? Não. A gente também pode pensar num pai vivo, tendo o filho ainda em casa debaixo de seus cuidados, ainda não é um adulto, ainda não saiu de casa, mesmo que ele seja dono de tudo, ele precisa de alguém que ainda cuide dele. Então, são coisas que a gente pode pensar no texto aqui. Você não vai encontrar isso no Velho Testamento, falando sobre os hebreus ou judeus, tratando os filhos assim, em relação à herança. A gente vê no Império Romano que existiam dois tipos de pessoas, aqueles que tinham menos de 14 anos, aqueles que tinham menos de 25 anos. Lembra, a gente sabe disso. Mas uma coisa como essa, a gente não sabe. De qualquer forma, Paulo está falando de algo que o seu público sabia o que era. A gente, depois de 2000 anos, a gente não tem todas as ferramentas para interpretar isso daqui. Então, a gente tem que olhar para o texto e pensar primeiro, não somos os primeiros leitores. Segundo, os primeiros leitores sabiam o que era isso. E a gente agora, num momento como esse, pode estar em um chão escorregadio. De qualquer forma, se a gente falar que era um pai morto ou um pai vivo, isso não vai mudar nada, versos 4 e 5, ou até outros, que a gente está estudando hoje. Tá? Então, tá bom? Tudo estava na mão do pai. Se o pai fez um testamento, ou se um pai está esperando a maioridade do filho, tudo está no controle desse pai. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino,
em nada difere do servo. Então vamos lá. Quando Paulo fala isso, a condição social do menino, que é filho do herdeiro, filho de um romano, por exemplo, a condição social dele é diferente do escravo? O que você acha? É ou não é? A condição dele é diferente do romano? Ou do escravo? O escravo era parte da propriedade. A gente tem relatos de um escravo dormir na porta do senhor romano, igual os cachorros. O filho não dorme lá. Só que a condição que o pai o colocou, para usufruir daquilo que já é dele, é diferente. Então, muitas vezes, este menino, ele dependia de um servo. Ele pode ser dono de tudo junto com seu pai, mas ele ainda dependia de servo. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores, aqueles que cuidam de um romano até 14 anos, ou, curadores. Então, mas está debaixo de tutores e curadores, aquele que cuida do romano até a maioridade, 25 anos, por exemplo, até ao tempo determinado pelo pai. Olha só o que Paulo está fazendo. Lembra que eu falei que isso aqui é uma conclusão? Então, para você entender um pouco melhor essas coisas, você precisa olhar para o capítulo 3, que a gente não tem tempo hoje. Então, eu estou deixando uma lição de casa para você. Quer entender melhor os versos 1 e 2? Leia capítulo 3, por exemplo, de 24 até o 29, em outro momento. Agora a gente tem pouco tempo, e eu sei, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, mas tem gente que está preocupado em pôr o peru no forno, não é? Sei lá o que é. É peru? Não é não? Não tem peru? É o quê? Já colocou? Não vai queimar? Gente, então não dá tempo de assar mais? Então a gente pode ficar bastante tempo hoje aqui? Não, brincadeira. Bom, então você leia isso em outro momento, tá? Ótimo. Então, o pai é aquele que controla todas as coisas. É o que Paulo está agora destacando. Lembrando o seguinte, mas está debaixo de tutores até ao tempo determinado pelo pai. O texto que nós lemos diz o quê? Mas vindo a plenitude dos tempos. Você vê a inteligência desse homem em falar com os Gálatas, colocando coisas que eles conhecem e associando a autoridade que eles estão acostumados a ver na sociedade e falar: ei, um dia, quando foi o tempo certo, Jesus nasceu. Sabe o que eu quero desejar para você? Que tem Jesus na sua vida, Feliz Natal. Porque Ele, o nosso Deus, controla todas as coisas. E olha só que interessante. Sobre o que o pastor Viana falou hoje de manhã? Não vou falar. Não é para o senhor falar. Fique quietinho. Já estava na ponta da língua. Não é para o senhor falar. Eu quero saber. Membro de Vila São José, sobre o que o pastor Viana falou hoje de manhã? Ah, tudo bem. Não o personagem. Tá bom, então tudo bem, fiz a pergunta errada. Não quero saber sobre quem. Mas diga um outro assunto, então, que estava na mensagem de hoje de manhã. Opa! Véspera. Pois é. O pastor Viana, hoje pela manhã, fala da véspera, e está aqui. Nós não estamos mais na véspera, foi isso que ele disse. A única coisa que a gente está na véspera é porque Cristo não voltou, em relação aos fim dos tempos, a gente está passando por ele, estamos na véspera da vinda de Cristo, na expectativa. Mas em relação a todas as bênçãos que o nascimento de Cristo proporciona àqueles que o seguem, pastor Viana, como o senhor não falou destacando, porque o destaque era véspera, mas o senhor citou, nós
estamos no momento. Porque existia um momento que o Pai determinou. E o Senhor Jesus veio no momento certo. Feliz Natal. Feliz Natal para todos aqueles que, olhando para as Escrituras, sabem, ele veio no tempo certo. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Muito bem, se você olha para isso daqui, você pode pensar, se ele está falando sobre tutor, lá no verso 24 do capítulo 3, vou ler para você, de maneira que a lei nos serviu de tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. O verso 24 do capítulo 3 é um verso dirigido aos judeus. Só que o Senhor Jesus não veio apenas para os judeus, ele veio para as nações. O judeu tem o privilégio de receber primeiro, mas ele veio para as nações. E agora ele está concluindo o texto. Verso 3, assim também nós. Está vendo? Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Agora Paulo pega e une todo mundo. Judeus, lá no verso 24 do capítulo 3, vem falando sobre a ideia da lei ser nosso tutor. Ele entra agora no capítulo 4, falando que em nada aquele que é dono de tudo difere do servo, enquanto o tempo não chegar. E ele está nos preparando para a plenitude dos tempos, dizendo que nós também éramos do mesmo jeito. Do mesmo jeito que o menino não tinha direito a nada. A Bíblia está dizendo, assim também nós, quando éramos meninos. Agora, ele está saindo de um exemplo prático, que todo mundo que lesse a carta entendia, para algo espiritual. Percebe a aplicação? Ele mesmo aplica o texto. Eu e você, nós olhamos para a Bíblia, né? E a gente vai fazer aplicações hoje. Todas as vezes, num estudo, tem que ter aplicação. A grande questão é que tem gente que só faz aplicação. Cuidado com esse tipo de pregador. Esse tipo de pregador espiritualiza o texto e isso enfraquece o evangelho. Então, olha só. Nós éramos meninos. Opa, peraí, mas eu não tenho nenhum servo cuidando de mim. Preste atenção. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos debaixo da servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Então vamos lá. Todas as vezes que você foi crente na sua vida, Beto, Marolinha, Marisa, minha mãe, Sarinha, Pastor Viana também, Ageu, não sei mais quem, Luciana, Marcelo. Todas as vezes da sua vida que você foi crente, o pastor pregava assim, com essa roupa? Sim ou não? Não. Quando eu era criança, sempre falo isso. O pastor Delbrando ia para um culto no lar, de terno e gravata. Ali em cima tem uma foto do pastor Rossi. A foto dele é de terno e gravata, ali na sala dos homens. Terno e gravata, não é? Não adianta. Nós sabemos que nós estamos no mundo e o mundo interfere na gente. De outra forma, a gente também interfere no mundo. Mas se a gente interferisse no mundo do jeito que o mundo está falando que a gente interfere, olha, tome cuidado. Imagine, temos 30% de evangélicos no país? Não temos. Tá bom? Tudo bem? Não temos, é mentira esse dado. Não, mas a pessoa se declara. A gente tem gente que declara que é evangélico? Não é. Hoje uma pessoa me escreveu, mandou a foto de um casal.
e perguntou: você conhece? Eu falei: não. E eu falei: e você conhece? A pessoa falou assim: sim, conheço. São meus ex-inquilinos. Saíram daqui sem pagar. Eu estou atrás do pastor dele para avisar. Estou atrás do pastor dele para avisar que eles saíram daqui sem pagar. Não vem com conversa. Então, a gente olha para isso daqui, olha para os primeiros rudimentos do mundo, ou princípios básicos da nossa era, e temos que ter convicção que essas coisas interferem no nosso modo de viver. Agora, cuidado. Vamos voltar para Efésios 2 de novo? Só que agora, no começo do texto. Li isso na semana passada, quero ler de novo. A nossa condição, olhando para o texto de Gálatas, era de meninos, certo? Vou ler de novo aqui para os irmãos. E assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Essa era a nossa condição quando nós olhamos para o texto de Gálatas. Quando olhamos para o texto de Efésios, a Bíblia diz: e vos vivificou. Então, peraí, quando nós éramos meninos e estávamos debaixo da servidão, nós éramos baseados no texto de Efésios o quê? De Efésios. Estou usando o texto de Gálatas e fazendo uma pergunta em Efésios. A Bíblia diz: e vos vivificou. O que nós éramos? Mortos. Muito bem. Então a Bíblia, ela tem várias referências. Costure a Bíblia na sua mente. Outro dia eu recebi não sei como é o nome, mas recebi um negócio que mostrava em um gráfico todas as relações da Bíblia. Tem pelo menos 6.000 cruzamentos. Então eu olho para o texto de Gálatas e aprendo que era menino e estava debaixo da servidão. Pego essa informação e vou para Efésios. Quando eu olho para o texto olha para mim e diz: você era morto. É por isso que você estava debaixo da servidão. Você era morto. Mas Feliz Natal, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. E ele nasceu. Vamos lá. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Não é para a gente andar mais. Segundo o príncipe da potestade do ar, nós andávamos assim. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós andávamos assim, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Guarde essa informação. Aqui no texto de Efésios, alguém tem dúvida? Está falando que todo mundo é filho de Deus? É isso que está falando? Não, está vendo? Por natureza, nós éramos filhos da ira. Só para terminar, como os outros também. Todo mundo é filho de Deus, irmãos? Não, então tá bom. Vamos lá. Assim, verso 3 do capítulo 4 de Gálatas: assim, também nós, quando éramos meninos, estávamos debaixo da servidão, debaixo dos rudimentos, dos primeiros rudimentos desse mundo, ou dos princípios básicos que regem o mundo. Aí a gente sabe que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não dá tempo da gente falar disso, tem o que correr, tá? Mas não esqueça, não abaixe a guarda. Precisamos proteger nossas famílias, proteger nossa igreja, proteger nossos filhos. Cuidado. Tá? Cuidado. Vamos combinar uma coisa hoje aqui. Vamos combinar? A gente não vai deixar ninguém de celular hoje, nesse negócio de comer junto hoje. Beleza? É para socializar. Já que é feliz. Não é Feliz Natal? Não vai dar Feliz Natal? Se eu perguntar para uma pessoa que me dá feliz, o que é isso? Eu não vou fazer essa grosseria. Mas Feliz Natal, né? Eu vou apertar a mão dele e segurar. O que é isso? Não vou fazer isso. Mas também você não vai ficar com o celular aqui. Agora, hoje nós vamos
conversar. Sei lá. Tenta, vamos ver se dá certo. Mas é claro que eu estou brincando, porque você não tem controle sobre todo mundo. E aí é o seguinte, você acha que alguma família vai ter gente olhando para o celular durante o dia de hoje? Vamos lá. Verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou. É lindo ou não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou o Senhor Jesus ou não? Para nós, não é isso? E vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. No princípio não dá tempo, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos lá? Nesse mesmo texto, a Bíblia está dizendo que o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No mesmo texto, sim ou não? É lindo quando Paulo olha para nós e fala assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Feliz Natal, Deus envia seu Filho ao mundo nascido de mulher. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele não ficou na manjedoura, ele cresceu como um homem, igual a mim e a você, caminhou nessa terra sem pecado, mas era importante que os homens que descreveram o que aconteceu na vida dele, contaram para nós e nos ensinaram a louvá-lo, falassem que ele é nascido de mulher. Bom, quando a gente continua o texto, a Bíblia diz, nascido sob a lei. Quando nós olhamos no texto original, e eu não leio em grego, eu tenho que pegar aqueles que escrevem, os comentaristas, e ver o que eles falam sobre o texto. E tem comentarista que fala que não tem esse artigo a. Está vendo? Nascido sob a lei. Na verdade, é nascido sob lei. Eu olhei na minha Bíblia, e assim, a Bíblia que eu uso, quando tem alguma coisa que não está no original, põe em itálico. E esse A aqui, pastor Viana, não está em itálico. É até algo para a gente conversar com os irmãos da Trinitariana. Se o comentarista está certo em dizer que não tem artigo. Muito bem. Então, o Senhor Jesus, ele nasce de mulher, então ele é um homem, e ele nasce sob a lei. Vou seguir o que está aqui, só colocando uma observação, que existem comentaristas que dizem que não tem esse artigo. E se não tem esse artigo, é melhor ainda. Por quê? Se tem esse artigo, está falando sobre a lei de Moisés. Então, ele já falou o capítulo 3 inteirinho sobre isso daqui. Teria necessidade dele continuar? Não tem problema se ele continuar, porque a gente vai entender que é nascido sob a lei de Moisés. E aí, se não tem um artigo, daí inclui todos nós. Porque daí é nascido sob lei. Tá? Bom, por que ele faz isso? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Bem rápido esse verso 5 e o verso 6, só para os irmãos terem um conhecimento, pelo menos superficial, e para a gente cumprir o que a gente combinou, né, que é acabar o culto cedo. Vamos lá, para remir, a gente tem que estar pensando em um Salvador, a gente tem que estar pensando em Redentor, a gente tem que estar pensando em um resgate. Cristo faz isso por nós, e tem dois aspectos neste versículo. O primeiro dele é para nos remir, nos libertar da lei. Não importa qual lei. Lembrando o seguinte, quando a gente pensa na lei do Brasil, na lei, imagina que se a gente for para um outro país, a gente tem que cumprir a lei, tá? Tudo bem? A gente deixa de cumprir qualquer lei quando ela ofende a nossa fé. Então, antes a gente deve obedecer a Deus do que aos homens. Então vamos lá. Então a primeira coisa é que a gente é liberto da lei. É da lei de Moisés? É de qualquer outra lei? Excelente. Nós somos libertos e a gente não é liberto para fazer o que a gente quiser, tudo bem? A gente é liberto para fazer
o quê? O que é certo. É para isso que a gente é liberto. Tá? A gente é liberto para fazer o que é certo. Então a gente glorifica a Deus quando a gente livremente faz o que é certo. Ô Neil, mas fazer o que é certo é fácil. Ah, é fácil sim. É por isso que todo mundo faz o que é certo, né? Fácil é pecar. Isso é o normal, pecar. Agora, lutar contra o pecado e fazer aquilo que glorifica a Deus é fazer o que é certo. Muito bem, são dois aspectos, não são? Não falei para vocês? Então, para remir os que estavam debaixo da lei, e o segundo aspecto da salvação é essa aqui, a fim de recebermos a adoção de filhos. Agora, nós somos livres para receber o Senhor Jesus como nosso Salvador e receber a filiação do Deus Pai. Então, se Deus enviou o seu Filho ao mundo, e esse Filho fez isso por nós, hoje o Senhor Deus tem mais filhos. Não igual a Cristo, é óbvio, mas tem mais filhos. Porque o Senhor Jesus faz isso. E eu tenho a oportunidade de, como filho, viver uma vida diferente dessa. Porque aí, pastor Viana, em relação a isso, a gente não está na véspera. O meu medo é que aqui tem alguém que ainda esteja na véspera e não tenha recebido a adoção de filhos. Esse é meu medo. E eu não quero colocar minhoca na cabeça de ninguém. Você sabe se você é crente ou não. Você sabe. Porque o Santo Espírito tem tocado em você, em seus erros, tem tocado em mim, meus erros. A gente tem se arrependido, a gente tem mudado. E quando a gente comete os erros do passado, sem olhar para lá, viu? Não é para olhar para trás. Por quê? Que você não está indo para lá. É para olhar para frente. O problema é que eles nos perseguem. E quando a gente comete os erros do passado, o que acontece conosco? A gente se entristece. Que o Santo Espírito habita em nós. Quer ver? Verso 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, o Senhor Jesus nasce. Feliz Natal! Hoje nós podemos ser vivos. Hoje nós podemos ser filhos. E por que sois filhos? Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama. Aí sim, paizinho, paizinho, paizinho. Olhe para o Velho Testamento. O ano que vem, né, você vai ler o Velho Testamento de novo, tá bom? E você não vai encontrar ninguém chamando Deus de Pai. Mas um dia o Senhor Jesus olhou para os seus apóstolos e falou: vocês vão orar assim, Pai nosso que está no céu. Você já imaginou o que passou na cabeça de Pedro, Simão o Zelote, quando o Senhor Jesus falou, é para orar chamando de Pai? E aí os apóstolos vêm e faz assim, olha, sabe como Cristo chamava Deus? De Abba. Do mesmo jeito que a criancinha chamava o seu pai dentro de casa. Feliz Natal. Ele veio no tempo certo. E tem um monte de coisa que a gente não está na véspera, tá? Mas são 7h34. Que Deus te abençoe muito nessa noite. Que Deus te abençoe muito no ano de 2024. E que você lembre, tem um monte de coisa que não está na véspera. Então não precisa esperar. Pode servir a Deus. Pode testemunhar. Pode ser cidadão do reino. Tá? E pode desejar Feliz Natal. E se alguém apertar sua mão e perguntar o que é isso, você responde para ele o que é. Cristo nasceu. Não para ficar na manjedoura, mas para ir para a cruz e hoje habitar em mim junto com o Pai por meio do Espírito Santo. Feliz Natal. Obrigado, Senhor. Eu agradeço pela tua palavra. E agradeço porque nós estamos aqui, alguns irmãos em casa e visitantes também, amigos, estão nos acompanhando em casa, aqueles que não puderam, Pai, os ajude, os abençoe em tudo, e que nós possamos ter bons momentos com a nossa família agora, ó Senhor Deus, agora que vamos jantar juntos. E que a gente, como crente, possa dar bom testemunho e te servir de todo o nosso coração, em qualquer lugar, em qualquer momento. Sabemos que Cristo veio no momento certo. Obrigado. E obrigado porque a gente está vivendo a plenitude dos tempos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos.